Formulário, às vezes, é um problema, principalmente aquele de vários steps e tudo mais. Mas sabe o que torna o formulário complicado? A falta de fluxo. E também tem uma outra coisa que complica o rolê, que é a parte de validação. Hoje eu vou trazer uma solução vinda lá da comunidade, da Fluterano, o qual resolve esse problema. E é uma das coisas mais incríveis que eu já vi esse ano. Eu demorei para fazer um vídeo sobre isso aí, porque eu realmente estava tentando achar palavras para mostrar para vocês, porque no primeiro momento você pode achar um negócio totalmente trivial, mas essa trivialidade que é o grande X da questão. Então, hoje o vídeo é sobre isso. Bom, pessoal, formulário simples aqui, ó, para a gente começar a trabalhar, coisa simples, um login com 2 text fields, e-mail sem um botão para entrar. Show de bola? Qual o primeiro passo que a gente tem que fazer para quando a gente vai trabalhando com um formulário? A primeira coisa, nós precisamos representar esse formulário em forma de DTO ou de modelo, tanto faz. Nesse caso aqui, eu vou representar em forma de modelo. E se você está interessado em saber qual a diferença de modelo e DTO, manda aí nos comentários também que a gente explica. Aqui eu vou fazer um cara chamado Credentials Model, porque é exatamente isso que se trata. Nesse caso, eu vou criar uma classe bem simples para fazer a modelagem direta do que nós estamos vendo aqui na tela. Ou seja, nós vamos receber a parte de e-mail e de password dessa forma. E isso vai ser o suficiente por enquanto. Dependendo do formulário, você vai colocando ali outras propriedades, né? Dessa forma, eu vou colocar aqui também um construtor. E esse construtor eu vou esperar que eu receba alguma coisa, ou eu posso simplesmente atribuir um valor padrão a ele para ser fácil ali a primeira inicialização. Por uma questão de facilidade, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou usar o conceito de programação orientada a objeto, chamado de encapsulamento. Em vez de eu acessar diretamente esse camarada aqui, nós vamos utilizar funções para poder fazer a mudança do mesmo, né? Vou chamar aqui de setEmail e fazer a atribuição diretamente nele aqui, ó. Void setEmail, passando o e-mail que eu vou receber diretamente aqui. Faça a mesma coisa com password e pronto. Esse primeiro objeto que a gente criou vai facilitar a compreensão, por isso que nós falamos de representação. A representação de tudo que nós formos fazer em orientação a objeto é primordial. Não sai atacando tela, fazendo as coisas na tela. Às vezes a gente faz aqui por causa de um tutorial ou outro, mas o ideal é, primeiro você fazer a representação, como a gente fez agora há pouco. Então o que a gente vai usar esse código aqui? A gente vai colocar no TextForm Field para fazer com que seja atribuído diretamente dentro dessa classe. E para a gente ver se as coisas estão funcionando, eu vou colocar aqui um toString e a gente vai ver, né, tudo que for colocado aqui dentro dessas credentials, nós iremos ver aqui nesse toString para ficar fácil ali no print. Então, agora só, o que a gente tem que fazer na nossa página? Nós vamos instanciar a nossa credentials dessa forma, pegando nossos credential model dessa maneira aqui. Não vamos passar nada porque ele está iniciando do zero ali. Em cada TextForm Field, a gente pode utilizar o padrão aqui de onChanged, né? E no onChanged, vamos receber aqui o e-mail e nós podemos passar o setEmail dessa forma, aqui. E nós podemos fazer a mesma coisa aqui dentro do nosso password, dessa maneira aqui. Como eu sou maníaco do Tears Off, eu gosto muito, ó, se eu recebo uma função que está passando o e-mail como parâmetro, e meu setEmail é uma função, um método que é uma função passando uma string por parâmetro, então eu posso simplesmente passar diretamente a função dessa forma. O nome disso aqui é Tears Off. Vai facilitar muito aí o processo e fica bem bonitinho. Olha só, escrita como fica o código. Isso aqui já é o suficiente. Quando apertar o botão aqui, nós iremos printar as credenciais só para a gente ver se está tudo certo. E aí a gente vai poder ver isso aqui no Debug Console. Show de bola? Então, ó, vou colocar o e-mail. Vou botar aqui jacob@fluterando.com.br e colocar um e-mail qualquer dessa forma aqui. Ao entrar, nós vamos ver que já temos esse camarada aqui. Feito esse processo, agora nós temos que nos preocupar com a validação. Primeiramente, vamos ver como funciona a validação no Flutter. No Flutter, a validação é feita diretamente no text field, ou melhor, no TextForm Field, que é uma versão mais bufada do text field. Lá a gente vai poder inicializar com algum valor e também ter uma outra função com o callback, onde se retornar uma string vai ser considerada erro e se retornar nulo vai ser considerado certo. E dessa forma que se trabalha com a validação. Vamos dar uma olhada aqui.
Eu mudei esse text field para text form field para a gente poder estar utilizando a propriedade validator, que é uma função que recebe o valor e nós podemos fazer uma validação nela, né? Lembrando que ele é possivelmente nulo, portanto, vai ter que fazer todas essas checagens aqui. Eu posso dizer que esse password ele está inválido, né? Eu vou fazer o contrário aqui, né? Invalid password. Show de bola? Significa, então, que se eu chamar esse camarada de alguma forma, ele vai dar esse problema. Então, como é que a gente decide o momento em que essa validação vai ser chamada? Nós temos a propriedade AutoValidateMod, que vai receber ali um enum, e nós vamos colocar aqui para ele fazer a validação durante a interação do usuário. Isso significa que, se eu estiver trabalhando com esse camarada aqui, no momento em que eu digitar, ele vai verificar a validação. E ele já dá a validação errada, né? A gente pode fazer isso, obviamente, em todos os stack field, fazendo aqui esse cara por forma, e colocando as propriedades que a gente colocou lá embaixo, um validate mode, uma própria propriedade validator, e aqui dentro a gente faz uma validação do e-mail, no caso, né? Agora, quando falamos de validação, nós entramos em um problema. Você viu que são validações bem simples, que já comporam muito espaço. Validações mais complexas podem ser extremamente problemáticas de trabalhar dessa forma. É aqui que entra o package que a gente vai mostrar hoje, que é o Lucid Validation. Esse package, ele é uma cópia, ou melhor, ele é uma inspiração muito próxima ao que nós temos no C#, lá na parte do Fluent Validation. Ou seja, vamos utilizar métodos build para poder fazer uma validação de todas as propriedades, por exemplo, da nossa representação, como no caso nós estamos falando do Credentials Model. O Lucid Validate foi feito ali saindo de uma ideia do nosso querido Eugênio, né? E a gente implementou também, e muitas outras pessoas lá da comunidade ajudaram a testar, e a gente já usou em vários projetos, e hoje nós estamos trazendo aqui para vocês. A ideia é bem simples. Depois de criar um modelo, nós podemos criar uma outra classe apenas para validação, e lá a gente pode definir as regras de validação, já tem algumas regras pré-prontas, ou criar a nossa própria. Com isso, a gente vai ter sempre um validate separado e podendo estar utilizando em outras coisas. No nosso caso, vamos criar aqui uma parte chamada Validations, e aqui a gente pode colocar todas as nossas validações. Nesse caso, vamos criar um arquivo chamado de Credentials Validator, no caso. E aqui vai compor todas as validações dos Credentials. Como que funciona? Primeiramente, após instalar o package, né, que você pode fazer pelo pubspec, ou utilizar aqui o comando flutterpub add lucid validation, né? A partir disso aí, você já pode criar uma classe normal, né, com validation, o qual ele ele herda de lucid validator, tá bom? E em generic, a gente coloca qual modelo, a representação que nós iremos validar com esse validator aqui. No caso, o credentials model, dessa forma aqui. No construtor, nós iremos definir as regras de validação para cada propriedade. Para fazer a primeira representação, a gente pode usar aqui o rules for, e o rules for ele vai receber ali o próprio modelo diretamente. E aqui a gente define qual que será a propriedade que a gente vai começar a validar. Nesse caso aqui nós estamos falando do e-mail, né? E aqui a gente pode definir uma key para recuperar posteriormente pelo esse identificador, né? Dessa forma. Agora basta eu ir selecionando as propriedades e cada propriedade tem o que eu realmente quero. Em forma de cascata, né? Nós iremos definir o que nós queremos. E aqui dentro do próprio Lucid Validation nós já temos alguma coisa relacionada a e-mail também, né? Para saber se ele é um e-mail válido. Então basta usar esse camarada e já vai estar tudo certo. Se eu botar aqui dessa forma, você vai ver, ó. A gente poderia usar várias outras. Como, por exemplo, vamos ver a parte aqui do password. E o password, então, inicia da mesma forma, né? Rules for model, utilizando aqui a propriedade password, e colocamos aqui password. Dessa forma, a gente vai poder checar o seguinte, né? Nós queremos uma senha que ela não seja vazia, obviamente. Ele não pode ser vazia. Nós também queremos que essa senha ela tenha pelo menos pelo menos 100, um mínimo 6 dígitos ali. Essa senha, ela vai ter que ter... Opa, botei ponto e vírgula aqui. Deixa eu tirar o ponto e vírgula, ponto. E aí, se nós quisermos, por exemplo, que essa senha, ela tenha pelo menos uma letra lowercase, só botar isso aqui, must have lowercase. Tem pelo menos uma aqui, uppercase. Se a gente quiser que tenha um dígito, né? Aqui, ó, tiver algum número, também você pode colocar. E também se tem algum caráter especial. Dessa forma aqui. Então, olha só como a nossa validação está mais rica e a gente só fez isso aqui. E fica tudo bem representado, duas classes ali separadas, uma fazendo a representação e a outra só para validação, né?
Isso facilita os teus testes, é incrível. Você pode testar fora a parte ali com unidades. Você também pode estar utilizando em outros segmentos do teu código, né? Outros módulos e por aí vai. Fica bastante reaproveitado ser dessa forma. Então, é muito assertivo essa ideia de dividir a validação da representação, do modelo de representação do DTO. Agora, para a gente usar, é muito simples. Instanciamos aqui o nosso validator, né? Nosso validator dessa forma, então credentials validator dessa maneira. E lá no botão, quando a gente vai precisar fazer a validação, nós podemos fazer o seguinte: pegar aqui o resultado dessa validação, utilizar aqui o validator e usar o método validate passando a credential. Ele vai trazer para a gente todos os resultados dessa validação. Se tiver algum problema, ele vai listar, né, esses problemas utilizando a propriedade exceptions. Se ela estiver vazia, significa que a validação ocorreu 100%. Olha só como é que fica. Vou fazer melhor. Vou fazer um for nesse exception e printar cada uma das referências para a gente ver o que está acontecendo de forma separada. Cada exception vai printar ali, vai pegar a sua mensagem. Então, olha só o que vai acontecer. Quando eu aperto em entrar, eu tenho um erro aqui ó, no password, precisa de 6 letras. E olha só que ele já traz para nós toda a ideia aqui de todo o texto que a gente pode estar passando para o usuário, que já a gente vai colocar aqui, né? Ela está dizendo que o password precisa disso aqui, ele precisa de ter um dígito e ele precisa de ser alguma coisa que não seja alfanumérico, né? Um caráter não alfanumérico. Tá? Olha só que bacana. Agora a gente pode colocar essas validações diretamente no Stack Form Field, utilizando uma propriedade byField. Então a gente pode usar aqui o validator, usar a propriedade aqui chamada byField, e aí que serve aquela key, né? Então eu posso vir aqui e colocar, por exemplo, eu estou validando qual é esse aqui? É o password, né? Então coloco aqui password. E pronto. Passo a minha entidade aqui, no caso, que é o meu modelo, né? o meu modelo ali em cima, que é a credentials, e pronto. Ele já vai trazer toda aquela mensagem que está aparecendo abaixo, ele vai mandar para o erro aqui do Stack Form Field. A gente pode fazer a mesma coisa aqui em cima, no validate do e-mail, só passando aqui de e-mail. Agora, à medida que eu for digitando aqui, ó, o meu e-mail, ó, já vai aparecendo, ó, e-mail não é válido. E quando o e-mail ficar válido, né, alguma coisa assim, opa, deixa eu botar um ponto, ele já vai desaparecer o erro. E aqui no password também, ele está dando erro, ó, que ele precisa ser vazio, então eu errei na validação, né? Não é is empty, é is not empty, né? Mas não precisa colocar, já que ele já vai ser, vai ter um mínimo aqui que vai colocar, né? Então, olha só que coisa, né? Posso digitar o password aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, agora o erro muda, né? Perguntando, dizendo que precisa ter uma letra, põe um Azinho, e aí ele está dizendo que agora precisa de ter uma upper, põe um A maiúsculo, e agora ele está dizendo que precisa de um valor alfanumérico, eu ponho aqui um arroba, e olha só, ele já fica certinho. Para finalizar, nós podemos, à medida que nós formos clicar no botão, poder fazer a chamada da validação geral. Às vezes a validação ela não acontece só quando o usuário está digitando. Então, nós podemos usar o próprio form do Flutter para poder forçar a chamada do validator, a propriedade validator de cada um do Stack Form Field. Só que só, pessoal, eu coloco o widget form aqui como pai desse widget que está encapsulando, né, pelo menos como filho, esses dois Stack Form Field. Aqui eu vou precisar de um form key, né, dessa forminha, para mim poder acessar o estado desse form em qualquer lugar. Então, eu adiciono aqui o key aqui, dessa maneira. E agora, quando eu clicar, eu posso forçar o validate chamando o form key current state. E aí eu posso chamar o método validate do form. Ele vai forçar a chamada aqui desse validator. E quando eu clicar, e mesmo não tendo nada, vai acontecer a validação. Então, quando eu clicar aqui e entrar, ó, pum, ele aparece as validações. Então, essa é a maneira bem ideal de se produzir um formulário. Com isso aqui, o vídeo já pode acabar. Mas para vocês ficarem até o final, comente aí se você ficou até aqui. Eu vou dar uma dica extra para vocês. Agora, vocês vão aprender a fazer o modelo ali, a representação inicial, de forma reativa, para fazer o botão de entrar, desabilitar e habilitar quando for visível. Então, vamos ver como é que vai funcionar isso aí. Para fazer o nosso modelo reativo é muito simples. Então, no nosso modelo, basta fazer um extend de change notify. Depois, é só botar um notify listener em cada set, né, fazendo com que ele dispare a reatividade, né, quando algo for adicionado. Lá na nossa view,
nós podemos criar um método aqui de validação, né? Podemos colocar aqui um isValid, né? E dentro do mesmo, nós podemos chamar essa opção aqui de validação com result, dessa maneira. E aí, nós podemos retornar apenas o result.isValid. Se for válido, então tá tudo certo. Dessa forma, como já é o nosso credential é uma reatividade, nós podemos simplesmente colocar um builder dentro aqui do nosso botão. Nós podemos usar, por exemplo, o listenable builder, em qual ele vai receber o nosso credential. Aqui ele vai esperar também um child. E agora, toda vez que o credential for alterado, ele vai rebuildar esse camarada aqui. O que vai deixar desabilitado é ele ter ou não esse botão aqui de onPressed, né? Que possivelmente ele não precisa ter nada, né? A gente só manteve ele aqui para teste, mas aqui a gente vai botar só a credentials novamente. Mas agora a gente pode fazer a condição, né, do isValid. Se ele for válido, de fato, ele vai aparecer esse scope aqui. Agora, se ele não for válido, que ele retorne null, fazendo com que o botão fique desabilitado. Legal, né? Olha só como ele já está desabilitado aqui. No teste geral, então, fica assim. No momento em que eu estiver aqui fazendo os dados, o botão vai ficar desabilitado. Agora, quando todos os meus campos estiverem válidos, o meu botão de entrar se habilita. Legal, né? Muito simples, bem tranquilo. Repliquem em casa e vocês vão ver como vocês vão gostar. Viu só porque eu gosto tanto dessa fórmula? Eu acho o fluxo de formulário incrível. Eu vejo que muitas pessoas se confundem por causa lá daqueles controles do TextForm Field e outras coisitas mais. Mas olha só como você pode usar isso aqui e ser bem simples. Você pode aplicar isso em qualquer coisa. Ainda mais com o Lucid Validate te ajudando na parte de validação, que é uma das coisas mais complexas. E se torna a coisa mais simples e trivial graças a esse package aí feito pela comunidade Flutterando. Muito obrigado aí, Eugênio, pela ideia. E é isso aí. Um abraço para todos vocês que assistiram. Deixa aí nos comentários. Não se esqueça, vamos ser referência juntos. E até a próxima.